Eu quero saudar a todos nessa quarta-feira com a paz do Senhor. Queremos dar continuidade em nosso estudo de introdução aos 66 livros da Bíblia Sagrada. Estamos na última seção de livros do Antigo Testamento, a saber, os profetas menores. E no dia de hoje queremos estar transmitindo algumas informações que serão de muita valia para quando os irmãos se proporem em estudar, em ler o livro do profeta Amós. Então, sem mais delongas, eu peço a você que você me acompanhe na leitura do meu material teológico. Nós também estaremos tecendo alguns comentários para o nosso melhor entendimento. Vem comigo então. Livro do profeta Amós. Autor, o próprio profeta Amós. Data, provavelmente durante os reinados de Jeroboão II de Israel e Uzias de Judá, aproximadamente entre os anos 760 a 750 a.C. Um pouco acerca do profeta Amós, né? Vou ler um pouco acerca do profeta Amós. Quem era Amós? Amós, tá? Ele não fora filho de profeta, tá? Ele mesmo assim se expressou, ele nem mesmo se considerava um profeta. Ele mesmo assim se expressou no capítulo 7, versículo 14. Era, né, pastor e cultivador de sicômoros. Sicômoros, né, é um tipo, uma espécie de figueiras, tá? Talvez por sua humildade, não aparece em sua genealogia. Era da tribo de Judá, da região de Tecoa, lugarejo distante 22 quilômetros de Jerusalém. Apesar de ser da tribo de Judá, foi chamado para profetizar em Israel, né, as 10 tribos do norte, cuja capital era Samaria. Tá bom? Meus irmãos, agora nós vamos ver o propósito pelo qual foi escrito o livro do profeta Amós. Tá? O propósito foi anunciar o juízo de Deus sobre Israel, o reino do norte, por sua complacência, idolatria e opressão aos pobres. Tá? Esse foi o propósito pelo qual Amós escreveu o livro que leva o seu nome. Tá? Agora, destinatários deste livro: Israel, o reino do norte, e o povo de Deus em qualquer lugar do mundo. O panorama, ou seja, o contexto histórico, né, onde o profeta Amós viveu e profetizou. O opulento povo de Israel gozava de paz e prosperidade. As pessoas estavam muito complacentes e oprimiam os pobres, a ponto de vendê-los como escravos. Entretanto, a nação de Israel seria em breve conquistada pela Síria e os ricos transformados em exilados. Aqui é interessante, né? A gente vai conseguir compreender melhor o livro entendendo o seu contexto histórico, o seu panorama. Então, qual era o contexto histórico? O panorama do tempo, da época onde viveu, onde profetizou o profeta Amós. Apesar do profeta Amós ele ser oriundo do Reino do Sul, ou seja, de Judá, cuja capital era Jerusalém, mas ele foi então vocacionado, chamado por Deus para profetizar no Reino do Norte, cuja capital era Samaria. E qual era a situação, o contexto histórico naquela época? Samaria, certo, vivia um período de paz e de prosperidade, certo? Porém, as classes média alta, classe alta, eles, apesar de usufruir, né, de riquezas materiais, de prosperidade, eles tinham esfriado em sua fé ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eles estavam se prostrando, se curvando diante de imagens de escultura. Eles estavam, ao invés de adorar ao Santo de Israel, eles estavam adorando a deuses como Baal, a deusas como Aserá
entre outros deuses, né, do vasto e grande panteão dos deuses do paganismo cananeu, certo? Então, Deus levanta, Deus vai levantar o profeta Amós para profetizar, para alertar a nação que eles deveriam voltar-se para Deus. Por eles estarem com a sua fé cada vez mais eles esfriavam na sua fé, cada vez mais eles perdiam a sua visão espiritual, o seu entendimento espiritual. Por essas razões, eles colocavam cada vez mais tributos pesados sobre o povo humilde. E o povo humilde, obviamente, como consequência, não conseguia pagar, então eles acabavam escravizando os seus irmãos judeus de classes menos abastadas. Então havia ali um provalecimento, podemos assim dizer. Os mais ricos estavam subjugando os seus compatriotas mais pobres. Eles não estavam mais levando em consideração a sua verdadeira fé, a fé que eles deveriam ter no Deus de Israel. Eles não estavam levando mais em consideração a palavra do Senhor, a lei do Senhor, que os conclamava a ser justos em todas as áreas da vida. Não, eles estavam somente interessados no ouro e na prata. E por esse motivo, por eles terem perdido a sua visão espiritual, eles estavam subjugando os seus próprios irmãos que tinham condições financeiras mais modestas, mais humildes. Então Deus alerta eles através do profeta Amós que Deus traria juízo sobre eles caso eles não se arrependessem. Tá? O versículo-chave no livro do profeta Amós está no capítulo 5, versículo 24, que diz assim: Antes corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. Pessoas-chave no livro do profeta Amós. Amós, os reis, né? O rei do reino do sul, Amazias, e o rei do reino do norte, Jeroboão II. Lugares-chave no livro do profeta Amós. São eles Betel e Samaria. Característica particular do livro do profeta Amós. Amós emprega metáforas, ou seja, figuras de linguagem, né? Amós emprega metáforas admiráveis, extraídas de sua experiência como pastor e agricultor. Entre elas, uma carroça carregada, no capítulo 2, versículo 13, um leão rugindo, no capítulo 3, versículo 8, uma ovelha mutilada, no capítulo 3, versículo 12, vacas gordas, no capítulo 4, versículo 1, e um cesto de frutos maduros, no capítulo 8, versículo 1 e 2. Então Amós vai se utilizar dessas metáforas que ele extraiu da sua experiência como pastor de sicômoros, ou de figueiras, tá bom? A divisão, o esboço do livro do profeta Amós, tá? Basicamente, o livro do profeta Amós é dividido em 3 partes, a saber, do capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 2, versículo 16, a proclamação do juízo. Do capítulo 3, versículo 1 até o capítulo 6, versículo 14, a temática é os motivos do juízo. E a terceira e última parte do livro do profeta Amós vai do capítulo 7, versículo 1 até o capítulo 9, versículo 15. E a temática é as visões do juízo. E para finalizarmos, eu vou fazer uma leitura aqui concernente ao esboço. Amós fala com total franqueza ao denunciar o pecado. Enfrentou os falsos líderes religiosos de sua época e não se deixou intimidar por sacerdotes ou reis. Continuou corajosamente a transmitir sua mensagem. Deus exige a verdade e a bondade, a justiça e a retidão de todas as pessoas e de todas as nações. Muitas das circunstâncias existentes em Israel, na época de Amós, ainda estão presentes e são evidentes na sociedade atual. Precisamos da coragem de Amós para ignorar
o perigo e nos posicionar contra o pecado. Amém? Então é isso que nós aprendemos com o livro do profeta Amós. Meus irmãos e minhas irmãs, a minha oração é que Deus abençoe você e a sua família de uma forma extraordinária nessa quarta-feira, tá? Peço por gentileza, entre no meu canal no YouTube, Valdecir de Almeida Oficial, deixa o teu like, se inscreva, compartilhe os nossos vídeos com seus conhecidos, amigos, colegas, familiares. A todos aqueles que, assim como eu e você, né, amam a palavra de Deus, se interessam em estudar a palavra de Deus. Também não se esqueça de ativar o sininho para que você possa estar sempre recebendo as notificações, né? Ou seja, os nossos vídeos, tá bom? Deus abençoe você. Até o dia de amanhã, querendo Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.